no dia e horário designado, constatado o quórum legal, em nome do povo pratiano e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária de 2026 da Câmara Municipal de Pratânia. Considerando a existência de interesse jurídico do primeiro suplente quanto aos efeitos do julgamento político-administrativo e visando preservar a imparcialidade objetiva e a rigidez do procedimento, deixo de convocá-lo para atuação na presente sessão, convocando excepcionalmente a 2ª suplente do partido MDB, senhora Taína Regina Lopes de Silva Moreira. Esclareço agora que a suplente Taína Regina Lopes da Silva Moreira foi intimada, porém, na data de ontem, informou que não poderá comparecer por motivos pessoais. A Comissão Provisória do MDB encontra-se em situação não vigente à Justiça Eleitoral. Contudo, ainda é representante do partido a senhora Sandra de Andrade Santos, vereadora eleita e a última presidente do mesmo. Assim, cabe, em tese, a agremiação resolver sobre a suplência e votação. Não havendo o comparecimento da 2ª suplente, passarei a chamada nominal dos demais suplentes para que componham a mesa. Caso nenhum deles se encontre no local, ficará consignada a vaga à cadeia, prosseguindo-se com o julgamento sob quórum legal. Informo, desde já, que o quórum mínimo para a realização desta sessão é de pelo menos 1/3 dos membros, sendo que, para a aprovação do parecer, são necessários 2/3 deste parlamento. Não atingindo esse quórum mínimo, será rejeitado o parecer. Passo a seguir com a leitura dos nomes dos suplentes. Terceiro suplente, Gilvar da Silva. Quarto suplente, Paulo Sérgio Rodrigues da Silva. Quinto suplente, Maria Valdirene Carvalho Silva. Sexto suplente, André Luiz Pérez. Sétimo suplente, Reinaldo de Oliveira. Oitavo suplente, Reinaldo Góes Bueno. E nono suplente, José Roque. Então, gostaria de convocar o quarto suplente, Paulo Sérgio Rodrigues da Silva, para que componha a sessão. Nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, verifico a presença dos seguintes membros dessa Casa. Excelentíssima Senhora Vereadora Ana Maria Quesada Gimenez. Presente. Eu vou pedir, gente, que o pessoal que represente o presente, que quando for se manifestar, se manifeste em voz alta, porque, como todos percebemos, estamos sem energia aqui no prédio hoje. Excelentíssima Senhora Vereadora Anália Neres de Moraes. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Douglas de Oliveira de Campos. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Ente Taqueda Clemente Garcia. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Odair José Polido. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Paulo Rino Batista da Silva. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Paulo Sérgio Rodrigues da Silva. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Renato Bernardo. Presente. Excelentíssimo Senhor Vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Presente. Chama isso daí. Registro da decisão judicial. Registro para fins de transparência institucional e segurança jurídica que a presente sessão extraordinária decorre do cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança relacionado ao processo administrativo número 206/01/2025. O Poder Legislativo Municipal, em observância ao princípio da separação dos poderes, dá integral cumprimento à decisão judicial, sem renunciar à sua competência constitucional e político-administrativa prevista no Decreto-Lei nº 201/1967. Consigno ainda que a presente sessão possui finalidade exclusiva de apreciação e julgamento político-administrativo da denúncia, nos exatos limites definidos pela legislação federal aplicável, permanecendo rígidos, válidos e eficazes todos os atos instrutórios regularmente praticados pela comissão processante, os quais não foram atingidos pela decisão judicial. A comissão processante concluiu seus trabalhos e apresentou o parecer final dentro do prazo legal previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, inexistindo qualquer declaração judicial de nulidade quanto à instrução processual, à produção probatória, ao conteúdo do parecer final ou à deliberação da comissão processante. Consigno ainda
que a sentença judicial determinou por mera formalidade procedimental e em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a realização de nova sessão extraordinária de julgamento, facultando à vereadora Sandra de Andrade Santos nova oportunidade para a realização de sustentação oral perante o plenário desta Casa Legislativa. Ambas as partes interpuseram os recursos cabíveis em face da sentença judicial, circunstância que, em tese, impõe a discussão acerca dos efeitos recursais próprios da legislação processual aplicável. Todavia, a própria vereadora Sandra de Andrade Santos requereu o imediato cumprimento da sentença judicial, postulando a realização de nova sessão de julgamento, exatamente como ora ocorre. Assim, esta presidência consigna que a presente sessão extraordinária é realizada em estrito cumprimento à ordem judicial, cujo imediato cumprimento foi expressamente requerido pela própria denunciada, garantindo-se, novamente, a oportunidade de manifestação oral perante esse Parlamento Municipal. Presença da denunciada. No caso da Sandra, é eventual advogado aparecer, ou seja, que não foi o que ocorreu. No caso da Sandra comparecer sem advogado, que ela também não compareceu. Agora, no caso da Sandra e eventual advogado não comparecerem, que temos no presente momento, verifico que a denunciada, a senhora Sandra de Andrade Santos, regularmente notificada para a presente sessão extraordinária, não compareceu. Verifico ainda a ausência do advogado constituído para acompanhá-la neste ato, sendo que, certo, que o doutor Antônio Marcos Antoniazzi protocolou nesta Casa de Leis, em 13 de abril de 2026, sob o protocolo número 92/1/2026, termo de renúncia aos poderes que lhe haviam sido outorgados pela denunciada no âmbito desse processo administrativo, requerendo, inclusive, que não mais recebesse intimações referentes ao feito. A sentença judicial proferida no mandato de segurança relacionado ao processo administrativo número 206/1/2025, expressamente facultou o comparecimento da imputante, pessoalmente ou juntamente com o advogado eventualmente constituído, constando ainda que, na falta desses, independente dos motivos, poderá ser dado prosseguimento à solenidade nos termos da súmula vinculante número 5 do processo do Supremo Tribunal Federal. Assim, diante da regular notificação denunciada, da renúncia formal do antigo advogado constituído, da ausência de novo patrono presente e da expressa autorização judicial para o prosseguimento do ato, declaro regular a continuidade da presente sessão de julgamento. Ordem do dia. Processo administrativo de número 206.01/2025. Denúncia por infração política administrativa. Emenda da denúncia. Direito administrativo. Denúncia para cassação de mandato da vereadora. Agente político municipal. Infração político administrativa. Prevista no decreto de lei de número 201/67. Ato de improbidade administrativa, caracterizando pelo recebimento indevido de verbas públicas, percepção de remuneração e benefício, sem efetiva contraprestação laboral, violação aos princípios de moralidade, legalidade e eficiência administrativa, responsabilidade político-administrativa configurada. Anoto a seguir as principais peças que compõem o processo político-administrativo número 206/1/2025. Denúncia e anexos, folhas 1 a 30. Defesa prévia e anexos, folhas 42 a 54. Decisão de prosseguimento da denúncia, folhas 57 a 72. Alegações finais e anexos, folhas 202 a 312. Parecer final da comissão processante, folha 316 a 340. Solicito aos nobres membros dessa casa que, querendo, se manifestem sobre leituras dessas peças.
Todas as peças processuais serão integralmente acessíveis às partes, aos membros dessa Casa Legislativa e aos interessados, caso quisessem rever algum ato. Quanto à leitura das peças processuais, a matéria já foi anteriormente enfrentada por essa Casa Legislativa, sendo de pleno conhecimento dos vereadores o teor do parecer final da comissão processante. Trata-se de parecer extenso, cuja leitura integral já ocorreu na sessão anteriormente realizada. Ato este que permanece válido, eficaz e regularmente cumprido, uma vez que a sentença judicial não declarou nulidade da leitura anteriormente realizada, nem da elaboração do parecer final, de seu conteúdo ou da deliberação da comissão processante que o aprovou. Ainda assim, por cautela, transparência e para fins de revisão dos fatos, já submetidos ao julgamento soberano desse plenário, consulto os nobres vereadores acerca da possibilidade de procedermos, ao menos, à releitura do resumo do mérito constante nas folhas 331 a 334 do processo administrativo número 206/1/2025, a fim de rememorar os principais fundamentos do parecer final da comissão processante. Ainda não é a votação, né, senhor presidente? Não. Porque a gente está apenas relendo para relembrar, como a gente já fez anteriormente, teoricamente nós não seríamos nem obrigados a refazer a leitura. Mas, para fim de maior transparência, vamos realizar a releitura dessas folhas. Podemos prosseguir, gente? Alguém gostaria de ler sobre uma outra parte? Todos de acordo? Do mérito? Do mérito, né? Então, do mérito, da análise das provas materiais e da corroboração da denúncia. A precedência da denúncia que originou o presente processo político-administrativo encontra-se solidamente amparadas em provas materiais e documentais robustas, todas constantes dos autos, especialmente aquelas referentes aos requerimentos número 1 e número 9, de autoria do vereador Renato Bernardo, e suas respectivas respostas oficiais prestadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Osmir Félix, esposo da denunciada. Em referidas respostas, o prefeito municipal, em cumprimento ao dever de transparência e à solicitação legislativa, confirmou expressamente que a vereadora Sandra não exerceu suas funções originárias de agente comunitário de saúde durante o período de janeiro de 2023 a agosto de 2023, tendo desempenhado, neste intervalo, atividades meramente administrativas junto à Diretoria Municipal da Saúde. Ainda segundo os mesmos documentos oficiais, a partir de agosto de 2023 até fevereiro de 2025, a vereadora passou a exercer atividades vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade, na condição de primeira-dama do município, o que configura cargo de natureza honorífica, sem vínculo funcional ou contraprestação remuneratória. Nesse sentido, vale pontuar que a atividade honorífica, assim compreendida como aquela desempenhada em razão de representação social, sem subordinação hierárquica e sem vínculo funcional, não pode ser remunerada. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que a função de primeira-dama é de caráter meramente representativo, não configurando cargo ou emprego público, motivo pelo qual qualquer remuneração advinda dessa condição é manifestamente ilegal. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE São Paulo, tem reiteradamente decidido que, abre aspas, a função de primeira-dama é honorífica, sem previsão legal para remuneração. Eventual pagamento a título de salário, gratificação ou verba indenizatória caracteriza desvio de finalidade e ofensa aos princípios da administração pública. Fecha aspas. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo TC-004155.989.22-1. Relator constitucional Sidney Beraldo, 16/2/2023. Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o exercício de função honorífica ou de mera representação social não gera direito à percepção de remuneração ou de vantagens pecuniárias. Superior Tribunal de Justiça, recurso Mato Grosso do Sul, 52.433/Goiás. Relator, ministro Og Fernandes,
10/3/2020. Portanto, a manutenção do pagamento do salário base de agente comunitário de saúde à vereadora Sandra, durante o período em que atuou exclusivamente como primeira-dama, constitui irregularidade gravíssima, configurando o uso indevido de verba pública federal carimbada, cuja destinação é vinculada ao custeio de atividades de campo dos agentes comunitários de saúde, conforme determina a portaria GM-MS número 2979/2019 e o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal. As provas documentais de folhas 10 a 29 dos autos, consistentes em poderites da vereadora referentes a todo o período investigado, comprovam a materialidade da infração administrativa e o recebimento indevido de verbas públicas, sendo tais elementos suficientes para demonstrar a ocorrência de ato ímproprio, nos termos do artigo 9, inciso 11º, da Lei nº 8.429, de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Some-se a isso que todas as testemunhas de acusação, ora, agentes comunitários de saúde, ouvidas em audiência, relataram, de maneira convergente, que o controle de frequência dos servidores municipais é realizado por meio de sistema eletrônico de ponto, e ainda que não pudessem confirmar diretamente o registro da vereadora, o chefe do Poder Executivo o fez, através da resposta ao requerimento número 09. Tal informação é gravíssima, pois evidencia um privilégio pessoal concedido à vereadora, em manifesta violação aos princípios da isonomia e da legalidade, além de configurar incompatibilidade ética com a função fiscalizadora que o cargo legislativo impõe. A conduta, portanto, afronta o artigo 37, caput, da Constituição Federal, e os princípios que regem a administração pública, em especial os da impessoalidade, moralidade e da legalidade, gerando grave quebra da confiança pública e descrédito institucional. Para completar o conjunto probatório, há ainda o interrogatório da própria denunciada, constante às folhas 194 e 195, no qual a vereadora Sandra confessou expressamente que não exerceu as atividades de agente comunitário de saúde entre agosto de 2023 e fevereiro de 2025, afirmando que, neste período, atuava como primeira-dama no Fundo Social de Solidariedade. Essa confissão, devidamente registrada e gravada na primeira sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Pratânia, e também confirmada e gravada na audiência de instrução do dia 29 de setembro, encontra-se transcrita integralmente às folhas 194 e 195 dos autos, constituindo prova inequívoca de autoria e dolo, já que a própria agente reconhece o afastamento integral de suas atribuições legais, enquanto continuava percebendo remuneração pública. Assim, o conjunto probatório formado pelos requerimentos, respostas oficiais, olerites, depoimentos testemunhais e confissão da denunciada é coeso, harmônico e conclusivo, evidenciando não apenas a materialidade dos fatos, mas também o dolo inequívoco da vereadora em auferir vantagem patrimonial indevida, em clara ofensa à ética pública e à probidade administrativa. Desta forma, restam amplamente demonstrados os elementos necessários à procedência da denúncia, confirmando-se a existência de infração político-administrativa prevista no artigo 7º, inciso 1, do Decreto-Lei nº 201/1967, consistente em praticar atos de improbidade administrativa, o que autoriza o prosseguimento e o julgamento pela cassação do mandato da vereadora Sandra, em observância à supremacia do interesse público e à moralidade da gestão pública, configurando também hipótese tipificada no artigo 3º do mesmo artigo, no inciso 3 do mesmo artigo, pois não é dado a nenhum vereador agir contrário à lei e ao próprio poder e dever típico de fiscalizar os atos do Poder Executivo, quebrando, por assim dizer, o decoro da classe, ferindo frontalmente a dignidade da Casa de Leis. Nos termos do artigo 5º, nos termos do inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, os vereadores que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos cada,
Solicito à secretária-geral que anote os nomes, em ordem alfabética, dos vereadores que desejarem fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Um segundinho, deixa eu só confirmar aqui. Mais alguém? Mais ninguém? Então, concedo a palavra ao vereador inscrita, observando rigorosamente, vereador, o prazo regimental de 15 minutos, vedadas interrupções indevidas e manifestações paralelas. Com a palavra. Eu não sei se é o momento certo, né, da audiência que eu estou fazendo essa pergunta, mas eu gostaria de saber uma coisa. Se a juíza, no dia 6 de maio, deu desfavorável a cassação da Sandra, que ocorreu em novembro, né, de 2025, e pediu para reconduzir ela ao cargo para depois um novo debate, um novo processo contra ela. Por que isso não foi feito? Porque a Sandra não foi recolocada para depois ter essa nova sessão? Presidente, se você quiser suspender a sessão, eu esclareço para todo mundo aqui, para dar continuidade, né? Porque os vereadores precisam entender essa... Ok, então, quer uma dúvida, né? Vamos suspender então, gente? Até para a gente tirar muitas vezes as dúvidas, pode ser de mais gente, mais pessoas. Olha, eu não vou desligar a a live, respeito tá? disso. Então, suspenda a sessão por prazo de 10 minutos, para que seja... A live vai continuar. Então, ambas as partes, a Sandra entrou com mandado de segurança e contra o Douglas, que era o presidente da comissão, e contra o Kendi. São duas pessoas, porque o Kendi como presidente e o Kendi como presidente da Câmara e o Douglas como presidente da comissão. Ao final, a juíza entendeu que o ato de nomeação da doutora Lilian foi irregular, porque ela é vinculada à casa. Então, suspendeu todos os atos subsequentes àquele. Então, houve a leitura, quando a Lilian se manifestou pelos 15 minutos, todos os atos que foram posteriores ficaram anulados. E mandou retornar a Sandra ao cargo até o novo julgamento. A sentença é bem isso, tanto é que foi lido ali. O julgamento vai ser realizado independentemente da presença dela ou de advogado. Ela entra no cargo e será julgada. Todo mundo entrou com recurso e, em tese, o recurso tem efeito suspensivo. Né? Ela não volta para o cargo porque todo mundo entrou, porque pode mudar a sentença, enfim, a bagunça que gera. Só que a Sandra pediu cumprimento provisório. Eu quero voltar ao cargo. A Câmara se manifestou. Se você voltar ao cargo, isso impõe o julgamento nos termos da sentença. Não é interessante nem para a parte, nem para a Câmara. É mais interessante deixar a sentença ser estabilizada pelo grau superior. Só que não, ela insistiu em voltar ao cargo. Só que voltar ao cargo não é exercer o trabalho do vereador em si, é ser novamente julgado, nos termos da sentença. Então a gente deu cumprimento à sentença. Ela foi feito um decreto sexta-feira, ela foi intimada sexta-feira e o julgamento está sendo feito. Ela tem um prazo mínimo de 24 horas, passou mais de 72 horas depois de tudo. Então a sentença mandou ela ser julgada de novo. A parte final da sessão ela tem que acontecer. Então está dando cumprimento à sentença. Só isso. Só fazendo uma observação, a respeito da figura do vereador Douglas, do vereador esse processo foi improcedente, verdade. Presidente. O processo, o mandato de segurança dela, que ela entrou também para anular os atos da comissão processante, em que o Douglas era o presidente e havia mais vereadores que compunham aquela comissão, todos os atos praticados por aquela comissão foram declarados rígidos, plenamente legais e válidos. Por isso que os atos que precederam, digamos assim, a atuação da advogada ad hoc, estão legais, rígidos e não precisam ser refeitos. De modo que só dali para frente é que a juíza determinou, então, olha, reconduzindo a vereadora Sandra ao cargo, que a Câmara Municipal promova, então, o julgamento daquele processo que foi, processado, feito pela Comissão Processante. Então, por essa razão que a gente estamos refazendo o ato a partir do momento em que foi nomeada a advogada DOC. Dali para frente são os atos que, segundo a juíza, ela entendeu que estavam de acordo com a legislação. Só isso. Só para concluir, aproveitando que a sessão está parada, que a gente vai dar início à votação. O parecer ele vai ter 3 perguntas para vocês, tá?
Primeira pergunta, se houve ato de improbidade administrativa, se ela recebeu de forma irregular ou não. O segundo ato sobre queda de decoro parlamentar e o terceiro ato é se caça ou não. Num processo judicial, havendo provas suficientes, o juiz é obrigado a sentenciar conforme as provas. Vocês não têm essa obrigação. Vocês podem entender, olha, ainda que haja materialidade, ainda que haja isso, eu acho que ela não cometeu ato. Não cabe nada contra a decisão pessoal de vocês. Ou vocês podem falar assim, não, eu acho que houve um ato de probidade. Eu acho que houve queda de decoro, mas acho que não é motivo de se caçar. Vocês podem votar dessa forma individualizada em cada uma dessas perguntas. E a votação de vocês é subjetiva. É o que vocês entendem no processo. E não é necessariamente o que está no processo. Porque a decisão é individual. É isso aí. O voto é livre. Vocês não precisam justificar o Nem voto. justificar. Não precisam justificar o voto por vocês. É livre, vocês votam conforme o pleno conhecimento de vocês. Se vocês quiserem entender, olha, houve um erro, houve, confesso, eu entendi que houve um erro. Só que não é caso de cassação, que é a última pergunta. Tá? É só a última pergunta que reflete a cassação ou não. As duas primeiras é só se houve ato de improbidade, a segunda quebra de decoro e a terceira o parecer final. Tá? Só para deixar, caso tiver alguma dúvida. Podemos? Mais alguma coisa, gente? Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa referente ao processo? A população Processo. também via Facebook, será, doutor? Hã? Não consegue ver essa... Não? Ninguém da população... Ok. Então tá. Alguma dúvida, Paulinho? Alguma dúvida? Dona Nália? Ana? Então tá. Então, gente, vamos retomar a sessão de onde paramos. Né? Declaro, né? Declaro aberta a sessão. Mais alguém gostaria de se inscrever? Tirar mais alguma dúvida? Não, agora é o momento. Então, como a denunciada não está para gente, considerando a ausência, né, da denunciada e de eventual advogado constituído, dou por preclusa a oportunidade de defesa oral, nos termos do Decreto-Lei nº 201/67 e da sentença judicial proferida nos autos do mandato de segurança relacionado ao processo administrativo número 206/1/2025. Passaremos, então, assim, as votações previstas na legislação aplicável. A Presidência esclarece que o julgamento realizado nessa sessão possui natureza político-administrativa, cabendo ao plenário dessa Casa Legislativa apreciar os fatos constantes da denúncia nos limites estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 201/67. A votação será nominal. Cada vereador será chamado individualmente e deverá manifestar seu voto de forma expressa, podendo fazê-lo de maneira fundamentada ou não, conforme sua convicção, sua consciência e sua responsabilidade político-administrativa perante esse Parlamento e a população de Pratânia. Esclareço ainda que o voto de cada vereador é pessoal, livre e soberano, competindo ao plenário decidir pela procedência ou improcedência das infrações articuladas e, ao final, pela cassação ou não do mandato eletivo da denunciada. Então vamos à votação, gente. A infração número 1. Passo à votação nominal da infração número 1, consistente na prática de ato de improbidade administrativa pela percepção de valores sem correspondente contraprestação funcional. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente quanto à procedência ou improcedência da infração político-administrativa, sendo sim, vamos lá, sim para reconhecer a procedência da infração ou não para rejeitar a procedência da infração. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal e faça a contagem dos votos. Pode começar? Por favor. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Cruzada de Mendes? Pela pergunta que foi feita, eu prefiro deixar que a justiça resolva. Meu voto é não.
Como vota a excelentíssima senhora vereadora Anália Neves de Moraes? Eu também digo a mesma palavra, a mesma pergunta, cada pergunta, eu ia perguntar. Por favor, responde um pouquinho mais alto, senhor vereador, só para ficar gravado. De novo, já fui lido. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Henrique Taqueira Clemente Garcia? Eu voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido? Eu voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador suplente Paulo Sérgio Rodrigues da Silva? Não. Senhor presidente, anoto que votaram sim. Isso. 6. E os vereadores que não votaram não. Fala quantos? Fala quantos? 6 e 3. Sim. Fala, Beto. Por favor, vereador, fale um pouquinho mais alto, fique gravado. Senhor presidente, anoto que votaram sim 6 vereadores e votaram não 3 vereadores. Passo agora à votação nominal da infração número 02, consistente em quebra de decoro parlamentar na conduta pública da denunciada. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente quanto à procedência ou improcedência da infração política administrativa, sendo sim para reconhecer a procedência da infração, não para rejeitar a procedência da infração. Solicito novamente ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal e faça a contagem dos votos. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Quesada de Mendes? Não. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Anália Neves de Moraes? Não. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Henrique Taqueira Clemente Garcia? Eu voto sim, que houve quebra de decoro parlamentar. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido? Eu voto sim pela quebra de decoro parlamentar. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo? Eu voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Eu voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Sérgio Rodrigues da Silva? Não. Senhor presidente, anoto que votaram sim 6 vereadores e votaram não 3 vereadores. Passamos então à votação final da cassação. Passaremos agora à votação final do relatório final da comissão processante, que recomendou a procedência integral da denúncia e a cassação do mandato eletivo da vereadora Sandra de Andrade Santos. Os vereadores deverão se manifestar nominalmente quanto à cassação do mandato, sendo sim para votar a favor da cassação e não para votar contra a cassação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal e faça a contagem de votos. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Quesada de Mendes? Não. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Anália Neves de Moraes? Não. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Douglas de Oliveira de Campos? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Henrique Taqueira Clemente Garcia? Eu voto pelo sim, porque acredito que todo o parecer que foi levantado, as provas que foram levantadas, as pessoas, as testemunhas que também comprovaram, né, não souberam dizer, não viram, muitas vezes a vereadora está trabalhando, está exercendo sua função que deveria estar exercendo, pois ela também era uma única servidora, a única
agente comunitário que não tinha o seu ponto eletrônico registrado, certo? Que levanta realmente cabida suspeita, né? E, então, eu voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Odair José Polido? Voto sim pela cassação. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Paulo Rino Batista da Silva? Sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Renato Bernardo? Eu voto sim, baseado nos requerimentos que eu solicitei diante da Casa de Lei. Voto pelo sim, pela resposta do requerimento do prefeito sobre, o meu requerimento, a resposta do requerimento do prefeito. Voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Valdir Justo Júnior? Voto sim. Como vota o excelentíssimo senhor vereador suplente Paulo Sérgio Rodrigues da Silva? Não. Senhor presidente, anoto que votaram sim para a cassação 6 vereadores e votaram não 3 vereadores. Então, gente, vamos proclamar o resultado. Proclamando o resultado, verifico que foi alcançado o quórum qualificado exigido pelo Decreto-Lei número 201/67, que é de 2/3 do quórum dos vereadores. O Poder Legislativo Municipal de Pratânia, no exercício de sua competência político-administrativa, enfrentou novamente a matéria, cumpriu a decisão judicial, oportunizou o exercício da defesa oral e submeteu a questão à nova deliberação nominal do plenário. A decisão ora tomada reafirma o entendimento dessa Casa Legislativa quanto à procedência da denúncia e à cassação do mandato eletivo da senhora Sandra de Andrade Santos. O Parlamento Municipal respeita integralmente as decisões judiciais, mas preserva sua competência legal para exercer o julgamento político-administrativo que lhe é próprio, nos termos do Decreto-Lei número 201/1967. Assim, cumprida a determinação judicial e renovado o ato de julgamento, esta Casa reafirma sua decisão institucional, mantendo os fundamentos fáticos, jurídicos e político-administrativos já reconhecidos pelo plenário. Diante disso, declaro aprovado o relatório final da comissão processante e decretada a cassação do mandato eletivo da senhora Sandra de Andrade Santos. Suspendo a presente sessão para a lavratura da ata e elaboração do decreto legislativo correspondente. No quórum legal, declaro reaberta esta 7ª sessão extraordinária de 2026. A ata da sessão. Em discussão, a ata desta 7ª sessão extraordinária de 2026. Os vereadores que desejarem poderão fazer uso da palavra. Moção da palavra. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. É ata. Isso, só a respeito da ata. Então, aprovada por 9 votos favoráveis e 0 votos contrários. Procedo agora à leitura do Decreto Legislativo número 03 de 2026, que declara a cassação do mandato eletivo da senhora Sandra de Andrade Santos. Decreto Legislativo número 3 de 2026 dispõe sobre a cassação do mandato eletivo das vereadoras Sandra de Andrade Santos, do MDB, nos termos do processo administrativo número 206/1/2025. A Câmara Municipal de Pratânia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão judicial proferida nos autos do mandato de segurança relacionado ao processo administrativo número 206/1/2025, que declarou a nulidade do Decreto Legislativo número 1 de 2025
e determinou a realização de nova sessão extraordinária de julgamento. Considerando que foi realizada nova sessão extraordinária de julgamento, em cumprimento à decisão judicial e ao pedido de imediato cumprimento formulado pela própria denunciada. Considerando que o plenário da Câmara Municipal de Pratânia, em votação nominal e por quórum qualificado, aprovou novamente o relatório final da comissão processante, número 1 de 2025, reconhecendo a procedência da denúncia e a prática de infrações político-administrativas previstas no Decreto-Lei nº 201/1967. A Câmara Municipal de Pratânia, no uso das suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica declarada afastada definitivamente do cargo de vereadora a senhora Sandra de Andrade Santos, do MDB, conforme resultado do plenário na 7ª sessão extraordinária de 2026, por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, conforme previsto no artigo 7º, incisos 1 e 3, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, ficando declarado válido o respectivo cargo. Artigo 2º. Fica convocado o respectivo suplente de vereador, senhor Joaquim Marcel de Oliveira, do MDB, conforme artigo 11 do Regimento Interno. Artigo 3º. Fica autorizada a devida comunicação à Justiça Eleitoral desta comarca do resultado da comissão processante. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na presente data. Câmara Municipal de Pratânia, 11 de maio de 2026. Convocação do suplente. Considerando a decretação da perda do mandato eletivo da senhora Sandra de Andrade Santos, e tendo em vista que o suplente legalmente habilitado já se encontra regularmente investido e em exercício parlamentar dessa Casa Legislativa há mais de 6 meses, declaro o reestabelecimento definitivo de sua condição parlamentar, nos termos do resultado proclamado nessa sessão de julgamento e das disposições regimentais aplicáveis. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a 7ª sessão extraordinária de 2026 da Câmara Municipal de Pratânia. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia.